como controlar os seus prazos e evitar que os seus colaboradores demorem mais tempo do que o necessário para realizar suas demandas e atender os seus clientes. É mais simples e eficiente do que você imagina e eu vou te ensinar tudo na aula de hoje. Olá, eu sou Douglas, especialista em gestão otimizada e hoje eu vou te ensinar tudo sobre os alertas do Pipefy e a melhor forma de utilizar eles e garantir que você não atrase mais as suas tarefas. Então compartilhe com aquele colega que também quer aprender a cuidar melhor dos seus prazos. Enquanto você compartilha para ele, eu já vou entrar aqui no Pipefy. Estamos aqui já no Pipefy e basicamente nesse sistema existem 3 tipos de alertas para você utilizar e configurar no seu processo para você garantir esse controle de prazos. É o alerta de atrasado, o alerta de expirado e o alerta de vencido, e eu vou te explicar com detalhes cada um deles. E no final do vídeo, no final da aula, eu ainda vou te explicar mais 2 segredos de controle de prazos, 2 funções um pouco secretas do Pipefy que nem todo mundo conhece e você vai aprender hoje comigo. Então não saia da aula, fica até o final do vídeo. Vamos começar então pelo alerta de vencimento, que é o SLA do CARD, ou Service Level Agreement, que é o acordo de nível de serviço. É o prazo de vencimento, prazo fatal. Então esse alerta de vencimento ele é individual de cada CARD. Então na prática, a gente abre um CARD aqui, dentro de uma fase ou no formulário inicial que a gente tem esse campo de data de vencimento. Vocês podem ver aqui que esse campo ele é configurado como uma data de vencimento. E ao colocar uma data aqui, então teremos aqui um alerta de vencimento, assim como temos nesse outro CARD de exemplo aqui. Caso você queira adicionar um outro campo de data de vencimento, por exemplo, diretamente no formulário inicial, a gente pode vir aqui em editar o formulário inicial e ele vai nos dar 3 opções de data. A única que realmente tem esse alerta de vencimento é o campo de data de vencimento. Se você colocar um campo de data e hora ou apenas data, não vai te alertar nada, só vai ficar registrado ali aquele dado. Então podemos simplesmente selecionar aqui a data de vencimento. E aqui nas configurações do campo, nós temos algumas opções. Você pode tornar esse campo de data de vencimento obrigatório para garantir que sempre tenha um prazo a ser cumprido. Nós podemos também desabilitar ou habilitar essa opção de o campo é editável em outras fases, ou seja, é uma data que pode ser alterada posteriormente, é uma data que você não quer que seja alterada e editada mais à frente, né, que vai ser imutável. Depende da sua necessidade, você pode colocar aqui para ela não ser alterável. E também temos essa opção de sincronizar os campos do CARD com esse campo fixo. O que isso aqui significa? Se eu manter essa opção do campo ativada, significa que se eu já tiver uma data de vencimento do CARD, esse campo vai meio que preencher automaticamente com a mesma data. E aí você teria que atualizar esse campo para uma nova data para ele ter feito no CARD. Quando essa opção aqui não está ativada, significa que independente do CARD já ter uma data de vencimento, ele não vai puxar essa data automático. Mas a partir do momento que você adiciona uma nova data ali, ele vai sim atualizar o CARD. É só essa diferença, ele não vai ser sincronizado com outros campos de data de vencimento, porque isso é uma propriedade do Pipefy, ele te permite colocar mais de uma data. Você pode colocar um campo de data de vencimento em cada fase, por exemplo, e a cada fase que você passar, você pode colocar um novo prazo ali para renovar o prazo, fazer um follow-up de clientes da forma que você desejar. Isso é outro ponto importante de explicar para vocês aqui. Toda vez que a gente adicionou, em qualquer campo que seja do Pipefy, adicionou uma nova data de vencimento, ele vai subscrever, ele vai substituir a data anterior, independente de ser depois ou antes, né, na linha temporal, no futuro ou no passado. Então, de qualquer forma, assim que você atualiza um campo de data de vencimento, ele vai atualizar a data de vencimento do CARD, que é essa data que aparece aqui dentro dessa bolinha, às vezes vermelha, às vezes amarela e às vezes cinza, né? Qual que é a diferença de uma com outra? A data só fica vermelha quando já venceu, já é uma data passada, né, que a gente já ultrapassou essa data, lembrando que a data de vencimento ela tem horário também, então é data com horário sempre. Então, se já passou da data e do horário, fica vermelho. Se faltam 24 horas para essa data de vencimento chegar, para ele vencer, aí ele fica amarelo, faltando 24 horas, menos de um dia. E quando falta mais de 24 horas ainda para chegar a data, ele permanece cinza. Então é para você ter noção de quais estão prestes a vencer e quais já estão vencidos. Há também a possibilidade de você alterar a data de vencimento simplesmente diretamente aqui nesse atalho aqui do Pipefy, independente de onde foi o campo de data de vencimento. Você pode adicionar essa data ou alterar ela diretamente aqui perto do título do CARD. Vou pegar aqui como exemplo um outro que não tem data nenhuma, ele vai estar aqui só com o nome vencimento, a gente clica e pode colocar uma nova data e colocar aqui também alterar o horário. Dessa forma vai aparecer uma nova data que fica visível no CARD sempre. Tá bom, Douglas, mas para que serve só ter isso daqui avisando assim? Não adianta nada se você não receber uma notificação, correto? Por isso que o Pipefy já tem um recurso de avisos via e-mail. Ele te manda um e-mail quando um CARD que está atribuído a você, que você é responsável, ou um CARD que você criou para outra pessoa, ele vai te avisar que esse CARD está atrasado, ou vencido, ou expirado, qualquer dos alertas que ele disparar, ele vai te avisar por e-mail. Você vai receber um e-mail te comunicando isso, e se você tiver o aplicativo do Pipefy, você também vai receber notificações nele, avisando que o CARD está vencido, que aquela data de vencimento chegou. Então, você não vai ter desculpa de dizer que não sabia que o prazo ali acabou, porque a data de vencimento vai te avisar isso corretamente, desde que você seja o responsável, o seu usuário seja o responsável daquele CARD.
E isso é importante também para você não perder o prazo de marcar uma reunião comigo para planejarmos o Pipefy do seu negócio. São poucas vagas disponíveis, então acesse o QR Code ou o link da descrição. Não perca tempo. Vamos agora para o segundo SLA de hoje, o segundo alerta que o Pipefy dá para a gente de recurso para controlar os nossos prazos, que é o alerta de atrasado. Quando falamos de alerta de atrasado, ele é um prazo da fase, não é mais só do card, ele é um prazo da fase inteira. Significa que qualquer card do seu processo que entrar nessa fase específica, que tiver um SLA configurado, ele vai ter aquele prazo fixo definido naquela fase. Então, por exemplo, eu posso definir um prazo de quanto tempo que eu acho que deve durar a fase de triagem, quanto tempo que eu acho que deve durar essa fase de apresentação do funil de vendas, de documento. Todas as fases eu posso configurar um alerta próprio daquela fase. Ou simplesmente deixar a fase sem um alerta, caso não seja aplicável à situação. E como fazemos para configurar esse alerta de atrasado? Basicamente, vindo nas configurações da fase, a gente clica aqui em editar fase nessa engrenagem, e aqui acessamos as opções avançadas dessa fase. Aqui vocês podem ver que eu já coloquei um prazo de 2 minutos, né, só para teste mesmo, para exemplificar, mas o Pipefy ele te dá 3 opções, ou colocar em minutos, ou em horas, ou em dias, que é o mais comum, né, colocar 1 dia, 2 dias para uma determinada fase. Eu deixei aqui 2 minutos para poder, de propósito, mostrar para vocês o que acontece com o card quando ele fica atrasado. Então aqui você já definiu o seu alerta de atrasado dessa fase, você salva, pode trocar aqui e vir para a próxima fase, opções avançadas, e aqui definir 1 dia, por exemplo, ou 1 hora, e aí você vai passando por todas as fases definindo o prazo máximo que você considera que é o ideal, o máximo mesmo para que aquela etapa do seu processo seja concluída. Quando acontece de um card extrapolar esse prazo de alerta de atrasado que você configurou, ele vai ficar destacado com esse símbolo amarelo aqui de atrasado. E aqui na fase ele também vai te indicar quantos cards estão atrasados nessa fase. Esse símbolo amarelo, assim como a data de vencimento também vem com a cor amarela quando falta pouco tempo para ele vencer, a gente tem também esse símbolo amarelo quando ele está atrasado na fase. Mas a partir do momento que você tira ele da fase e passa para a próxima fase, o alerta de atrasado vai sumir, porque ele é só atrasado naquela fase. Em outra fase ele não está mais atrasado, a não ser que ele novamente ultrapasse o prazo dessa nova fase também. Mas o Pipefy vai ficar te alertando quantos cards atrasados estão nessa fase com esse ícone amarelo. Muito importante também você saber que esse alerta de atrasado só vale para novos cards, ou seja, se eu vier aqui e trocar, ele não vai ser aplicável aos cards que já existem aqui. E por último, lembrando novamente, se o card atrasar, novamente o Pipefy vai te alertar via e-mail e via aplicativo do Pipefy te mandando um alerta, desde que você seja o responsável pelo card. Vai chegar para você um e-mail do Pipefy como esse, avisando que o card, que no caso aqui se chama Indústrias Wonka, acabou de atrasar. Qual que é o pipe em que esse card está? Aqui vão estar informações de tempo desse card, e clicando aqui em ver o card você vai abrir uma guia com ele já diretamente para poder dar continuidade nele. Então, no alerta de atrasado, assim como no alerta de vencimento, esse e-mail e a notificação no aplicativo vão chegar para você, desde que você seja o responsável. Assim como você é responsável por conferir se está inscrito e com as notificações ativadas, para não se atrasar para a próxima aula. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. O terceiro recurso de alerta que o Pipefy nos dá é o alerta SLA de expirado do pipe, né? Recapitulando que o alerta de vencimento ele é do card, cada card pode ter um. O alerta de atrasado é da fase, cada fase vai ter um. E o alerta de expirado, ele é geral para o pipe inteiro. Ele é o prazo máximo para o card ser criado e chegar até a última fase, a fase de concluído. É o que o Pipefy chama de lead time, que inclusive podemos criar gráficos também. Quando tivermos a aula de gráfico, podemos criar gráficos com esse lead time, a gente verificar qual que é a média de tempo de vida dos cards por fase ou por responsável, enfim, dá para tirar várias informações aqui de métricas. Aliás, aproveita esse momento para comentar aqui se você está ansioso pela aula de painéis de gráficos, de métricas, ou qual outro recurso do Pipefy que você tem interesse em assistir na próxima aula. Deixa aqui nos comentários. E como esse alerta de expirado se trata de um alerta geral do pipe, a forma que temos de acessar ele é através das configurações do pipe. Então aqui, no caso do funil de vendas, eu vou clicar em configurações aqui e configurações do pipe. Vamos para aquela tela de configurações gerais e aqui embaixo, quem já assistiu outras aulas deve lembrar, é aqui que fica o alerta de expirado. Novamente eu coloquei aqui apenas 5 minutos de propósito para realmente ter alguns cards ali que vão ficar expirados ali para demonstrar para vocês, mas em geral o ideal é você somar os prazos de atrasado de todas as fases e botar ainda mais um pouquinho, arredondar um pouco para cima, desde que não seja menos do que a soma de todos os alertas de atrasados. Basta colocar aqui quantos dias, horas ou minutos você quer colocar de prazo para finalizar esse card no seu pipe. Lembrando novamente que essa configuração só vai valer para novos cards, né? Os cards que já estão aqui, se a gente colocar um prazo lá menor do que o tempo de vida de um card já
já criado, ele não vai automaticamente ficar expirado, né? Ele vai ser resguardado aí, só vai valer para os novos cards. Mas aqui eu já tenho alguns cards que estão expirados. Vocês viram que eu alterei lá o alerta para mais tempo, para 30 dias, só que os cards aqui continuam expirados aqui com esse ícone vermelho, né? O atrasado é amarelo, o expirado é o pior, que é o vermelho. E ele fica também notificado aqui dentro da fase, quantos expirados a gente tem dentro dessa fase, né? E mesmo que você altere o alerta de expirado lá depois, isso não vai fazer com que o card deixe de ficar expirado. Ele vai ficar agora o resto da vida dele aqui expirado nesse pipe, porque quando ele foi criado o alerta era outro, tá bom? É assim que funciona no Pipefy. E sempre bom lembrar que caso esse card se torne expirado, né, venha a expirar, você vai novamente receber um alerta via e-mail, assim como esse, né, avisando que o card X acabou de expirar, as informações aqui e o link para acessar o card, e também você vai receber essa mesma notificação via aplicativo para facilitar a sua vida. Então eu recomendo você baixar o aplicativo do Pipefy no seu Android ou iOS, desde que você seja o responsável do card, lembrando sempre. Só não deixe expirar o convite para o meu canal do Telegram, que está cheio de conteúdos de gestão e direito empresarial para o seu negócio. Basta ler o QR Code ou ir no link da descrição gratuitamente. Te espero lá. E conforme prometido, eu tinha duas dicas secretas, né, sobre duas funções secretas aí sobre o Pipefy que eu ia comentar no final do vídeo. E a primeira delas não é tão secreta assim, mas mesmo assim, muita gente não sabe que tem essa possibilidade, que é a gente contar esses prazos de atrasado, de expirado e de vencido em dias úteis, ao invés de em dias corridos, né? Como que funciona isso? Na mesma tela onde a gente configurou o alerta de expirado, lá em configurações do Pipe, vocês devem ter visto essa opção logo abaixo aqui do alerta de expirado, que é os alertas serão contados de segunda a sexta-feira. Você pode ativar isso daqui, e assim como o alerta de expirado que ele conta para o Pipe inteiro, né, é um prazo SLA do Pipe, essa opção aqui também é uma configuração do Pipe inteiro. Então, a partir do momento que você deixa isso daqui ativado, ele vai funcionar para todos os cards, para todos os alertas que você tenha configurado. Inclusive, colocando o mouse aqui sobre esse tooltip aqui de interrogação, ele explica direitinho que essa opção se aplica aos cards atrasados, expirados e vencidos. Todas as três formas de alertas que eu expliquei para você nessa aula vai funcionar apenas em dias úteis. Porém, é bom lembrar que o Pipefy ele não tem uma contabilidade, uma forma de saber quando que é feriado. Ele só vai excluir sábados e domingos. Quando você ativa isso daqui, ele vai contar de segunda a sexta e excluir sábados e domingos. Isso significa que quando você vier em um campo de data de vencimento, ele não vai te permitir selecionar qualquer data que seja sábado ou domingo. Só vai te permitir selecionar datas de segunda a sexta-feira. Ainda que eu coloque aqui manualmente dia 12, ele automaticamente zera, ele não me permite, ele bloqueia. Então só vou conseguir colocar datas de segunda a sexta. Então você vai ter que ponderar para o seu processo, para a sua gestão de prazos em equipe, se é interessante manter essa opção aqui ativada, mas é bom que você saiba que ela existe. Eu acho que só essa dica aí já vale um gostei aqui no vídeo, hein? Mas tem mais um recurso secreto para eu te mostrar, então não feche essa aula ainda. Eu vou te ensinar agora como ativar os marcadores de tempo dos cards. Caso você não saiba o que é isso, são essas informações que aparecem aqui na parte de baixo do card. Talvez no seu Pipe isso não esteja aparecendo e você nem saiba por quê. É porque você tem que ativar essa configuração que ela vem por padrão desativada. Não sei por quê. O Pipefy já mantém isso como desativado, mas eu vou te ensinar agora onde que você consegue ativar essa opção e para que serve isso. Bem, basicamente, a gente tem aqui três informações extras quando a gente ativa esses marcadores de tempo. A gente sabe há quanto tempo esse card foi criado, né, há quantos dias ele está nesse Pipe, há quanto tempo ele está nessa fase e há quanto tempo ele foi atualizado pela última vez, né, o prazo aqui desde a última atualização. Nesse caso aqui, esse card Indústrias Wonka está há 12 dias nesse Pipe, 23 minutos nessa fase e 23 minutos também desde a última atualização, que foi quando justamente ele entrou nessa fase. Como eu falei, o lado ruim é que ele já vem desativado por padrão, mas o lado bom é que basta a gente ativar uma vez que essa marcação, essa opção já vai valer para todos os seus pipes, você não vai ter que ativar um por um. E aí como é que faz para a gente ativar essas opções? Basta então a gente ir lá na tela de início da sua organização, vamos acessar as preferências da conta, clicando aqui na sua fotinha, preferências da conta, agora vamos em configurações da empresa, logo abaixo aqui da logo que você vai ter o checkbox para ativar ou desativar a exibição desses marcadores de tempo no card. E aqui nesse tooltip ele já te explica que essa visão de card é justamente para você visualizar há quanto tempo o card está no pipe, na fase e quando foi atualizado pela última vez. Então é uma informação extremamente importante para você controlar os prazos, saber a vida útil realmente daquele pipe, da fase, da atualização. Não sei por que não venha já marcado por padrão.
E aí, para que isso tenha efeito em todos os seus pipes, em todos os seus cards, você precisa deixar marcado, salvar e atualizar a página ou clicar aqui em início, dar um F5 aí. Agora, nessa página aqui, você pode assistir as novas aulas antecipadamente, pode assistir o replay de todas as aulas aqui separadas por playlist também, pode baixar os materiais complementares das aulas, acessar o cronograma para saber quais serão as próximas aulas e ainda baixar o nosso aplicativo exclusivo do canal. Tudo se tornando membro do canal Direito em Óbito aqui no nosso site. Basta escanear o QR Code aqui na tela ou ir no link da descrição gratuitamente. Mais uma aula concluída, espero ter te ajudado a controlar melhor os seus prazos. Os links úteis estão sempre na descrição. Muito obrigado pela companhia até aqui e na próxima vamos aprender a usar as etiquetas do PipeFi. Te espero lá!